Queridos irmãos e queridas irmãs, mais uma vez temos a oportunidade de usar essa ferramenta que é a Evangelho-Terapia, ferramenta essa que não foi criada por nós, ela é executada por nós, mas ela veio de uma orientação e uma instrução dos amigos espirituais para que nós aproveitássemos dessa oportunidade que temos, dessa reflexão importante e que pode dar um rumo diferente nas nossas vidas, nas nossas decisões, e cria para nós muitas possibilidades de entendimento a respeito daquela situação, daquela dificuldade, daquela oportunidade, daquela alegria ou daquela tristeza que estamos vivendo. Então a Evangelho-Terapia, que é uma prática da nossa casa, dessa casa de amor que é a Casa de Zico Horta, e que tem nos dado essa oportunidade. Não há um ritual que envolva a Evangelho-Terapia, mas há uma intenção clara de que eu me torne mais próxima, que eu me aproxime e que eu crie uma intimidade com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. É por isso que estamos aqui, né, através das nossas redes sociais, aos domingos e presencialmente na nossa casa, às segundas-feiras, às 19 horas e às terças-feiras, às 14 horas. Há 3 semanas nós comentamos, né, que abrindo o Evangelho, abrimos no capítulo 28 e foi a prece dominical, que é o Pai Nosso que conhecemos, e ele é comentado, cada frase, cada oração é comentada, nos trazendo um melhor entendimento a respeito daquilo que o nosso mestre nos deixou. E aí achamos que seria conveniente, né, com exceção do domingo de Páscoa, em que nós fizemos diferente, que a cada encontro nós nos detivéssemos em cada pedaço, em cada parte dessa oração belíssima que nós encontramos no Evangelho de Mateus, que nos foi deixada pelo nosso Mestre Jesus. E assim fizemos. Então, rememorando, né, e acordando os nossos sentimentos, lembremos-nos que a prece, a oração é aquilo que nos conecta com o divino. A oração, ela nos leva ao encontro desse Pai que é amor e é bondade, e nós muitas vezes não nos lembramos, né, que a oração, a prece, ela tem funções variadas, mas eu devo sempre recorrer a ela para agradecer, para louvar e para pedir. Então, deixou para nós esse mestre querido que é Jesus, o nosso irmão maior, filho do mesmo Pai, essa prece para nós. E ele começa nos dizendo: Pai nosso que estás no céu. Pai meu, seu, Pai da humanidade, Pai dos que erram e dos que acertam, Pai dos que amam e dos que odeiam, Pai dos que acolhem e também daqueles que rejeitam, Pai dos que são transparentes, mas também Pai daqueles que mentem. Ele é meu, ele é seu, ele é nosso. E isso é para me lembrar que mesmo aquele desafeto que eu construí ou que eu reencontrei, ele tem uma importância grande na minha vida, na minha construção espiritual. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que eu me lembre de ti em cada pedaço da natureza, daquilo que não é possível ao homem criar. Venha a nós o teu reino através das tuas leis. Que eu me lembre que o teu reino venha a nós através das orientações que o Senhor nos deixou. E eu preciso estar atenta a elas para que eu viva, para que eu sinta o teu reino em mim. E em seguida, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. Que eu me lembre que esse Pai que é amor e é bondade fará cumprir a sua vontade, e a vontade dele é sempre o melhor para mim. Agora, eu não tenho ainda competência, maturidade, conhecimento, muitas vezes, para saber o que é o melhor para mim. Assim como uma criança não é capaz de saber, espera que eu saiba se aquele é o momento dela brincar ou estudar, comer ou não comer o doce, ou seja lá o que for. Então, que eu não posso me comparar a esse pai, mas que eu me lembre que se eu que falho, erro e me equivoco, sou capaz de desejar o melhor, e ele, que é só poder e bondade. Então, seja feita a tua vontade, na terra e no céu. E hoje, nós passamos então para a parte seguinte, que vai nos dizer: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E aí vem uma explicação, né, trazida até nós pelo codificador. Dá-nos o alimento para a sustentação das forças do corpo, dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra a sua pastagem, o homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criaste livre. Tu lhe disseste: tirarás da terra o alimento com o suor do teu rosto. Desse modo, fizeste do trabalho uma obrigação para o homem, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover às suas necessidades e ao seu bem-estar, uns mediante o trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Ajudas o homem de boa vontade que confia em ti no que se refere ao necessário, não aquele que se compraz na ociosidade e desejaria obter tudo sem esforço, nem aquele que busca o supérfluo. Quantos e quantos sucumbem pela própria culpa, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição, e por não terem querido contentar-se com o que lhes havia concedido. Esses são os artífices do próprio infortúnio e não têm direito de queixar-se, pois são punidos naquilo em que pecaram. Mas nem a esses mesmos abandonas, porque és infinitamente misericordioso. Estende-lhes, as mãos para socorrê-los, desde que, como o filho pródigo, se voltem sinceramente para ti. Antes de nos queixarmos da sorte, indaguemos de nós mesmos se ela não é obra nossa. A cada desgraça que nos chegue, perguntemos se não teria dependido de nós evitá-la, mas lembremos também que Deus nos deu a inteligência para tirar-nos do lamaçal e que depende de nós o modo de a utilizarmos. Considerando-se que o homem se haja submetido à lei do trabalho na terra, dá-nos coragem e força para cumpri-la. Dá-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perdermos seus frutos. Dá-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida, pois ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se não nos é possível trabalhar, confiamo-nos à tua divina providência. Se está nos teus desígnios experimentar-nos pelas mais duras privações, apesar de nossos esforços, aceitamo-las como justa expiação das faltas que tenhamos cometido nesta vida ou noutra anterior, pois sois justo.
Sabemos que não há penas imerecidas e que jamais castigas sem motivo. Preserva-nos, ó meu Deus, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo dos que dispõem do supérfluo quando não temos sequer o necessário. Perdoa-lhes se esquecem a lei de caridade e de amor ao próximo que lhes ensinaste. Afasta igualmente do nosso espírito a ideia de negar a tua justiça, ao notarmos a prosperidade do mal e a desgraça que por vezes cai sobre o homem de bem. Sabemos agora, graças às novas luzes, que houveste por bem conceder-nos, que a tua justiça se cumpre sempre e a ninguém exclui, que a prosperidade material do mal é efêmera, como a sua existência corpórea, e que terá reveses terríveis, ao passo que a alegria reservada àquele que sofre com resignação será eterna. Tudo isso que eu li está aqui no Evangelho é referente ao item quarto, né? Ao quarto convite que essa oração nos faz. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Lembremos-nos disso. E que a todo instante, quando as dificuldades materiais nos visitarem, e elas irão nos visitar, porque é necessário que nós experimentemos, que nós nos observemos. Lembremos-nos disso. Façamos o melhor. Mas hoje eu não tenho trabalho, eu não encontrei trabalho e eu procurei com toda a força do meu coração, com toda alegria, esperança, entendimento e resignação. E ainda assim eu não encontrei. E depois de eu ter exaurido os meus esforços, eu então entrego a Deus, não antes de exaurir o que eu tenho de força, coragem, resistência, competência. E assim eu me sentirei abraçada e protegida por esse Pai que viu o meu esforço. Mas eu preciso fazê-lo. Que essa paz que advém do nosso Mestre e desse Pai maior, que é Deus, permaneça conosco. Graças a Deus.